Oi, gente, como é que estamos? Sou eu, professor Celso Yamamoto, gravando esse vídeo aqui, falando sobre alguns comentários que vocês estão me passando. Agradeço a vocês que colocam suas dúvidas e comentários para a gente poder estar discutindo aqui. Hoje eu vou falar dessa dúvida aqui da Lilian Gionda. Eu podia até responder direto a resposta dos comentários, todo mundo, mas às vezes eu prefiro mesmo colocar em vídeo aqui, porque assim eu sei que alcança mais gente que está estudando acupuntura. Por isso mesmo, vou pedir desde já, né, para vocês darem aquele like esperto pro vídeo, tá? Assine o canal, se você ainda não assinou o canal, assine o canal, ativem o sininho, comentem, escrevam comentários, compartilhem com pessoas que gostam de acupuntura, isso me ajuda bastante. E aproveitando que a imagenzinha apareceu aqui em cima, né? Acessem o shenlong.com.br para dar uma olhada nos cursos online, tá, de acupuntura que eu deixo disponíveis lá para vocês. Lembrando, se vocês adquirirem um desses cursos, vocês dão uma força muito legal aqui para eu poder continuar explicando acupuntura para todos vocês, ok? Olá, Lilian. Lilian, ela mandou o seguinte comentário. E quando temos tontura? Taquicardia, deve ser algumas horas do dia. Tá? E tem muita desatenção. Tá? E nesse muita com MTA maiúsculo aqui, eu estou pensando assim, tem muita desatenção. Tá? E sua dor, acho que é só dor, transpira demais. Então a pessoa fica com taquicardia algumas horas do dia, tem muita desatenção e suadouro. Pensamos em excesso ou deficiência de fogo? São meus sintomas nos últimos dias, achei que era excesso, mas tenho grande desatenção. Ressaltando aquele muita, que ela colocou aí, MTA muita desatenção, então. A dúvida então da Lili é a seguinte: ela está com excesso ou deficiência de fogo? Tá? Porque ela está achando que está com excesso. Tá? A excesso então provavelmente no elemento de fogo deve ser por causa da queixa de taquicardia, o suadouro. Interessante, acabei de fazer um outro vídeo também respondendo a um outro comentário aqui, onde, deixa eu até colocar aqui de novo aquela tabelinha aqui. Cadê aquela tabelinha? Onde é que está? Onde está aquela tabelinha? Deixa eu colocar aqui para vocês, gente, que assim, se você não viu aquele último vídeo, você vai poder ver aqui também, né? Aquela tabelinha dos 5 elementos, né? Onde tem um líquido, então tem um líquido para cada um dos 5 elementos. Então deixa eu cortar aqui de novo essa tabela. Tem um líquido para cada um dos 5 elementos. Ela está falando de suadouro, né? Então, suor está aqui, ó. Deixa eu fazer que nem eu fiz ali antes. Opa, não é isso daqui que eu quero, não. É isso aqui que eu quero. Vou colocar essa setinha. Essa amarela aqui, ó. Tem um líquido para cada dos 5 elementos e o suor, aqui está o suor, ó, pequenininho, tá dando para ver? Espero que sim, ó. O suor é o líquido do elemento fogo, tá? E como a pessoa está transpirando demais, então tem suadouro aqui, tá? Então essa característica que taquicardia, o suadouro que ela está falando aqui, ela está associando então com essa característica de excesso aqui de fogo. Por essas características, mas ela ficou meio em dúvida, tá? Porque ela também está falando, deixa eu mudar aqui de cor esse meu pincelzinho, muita desatenção, tá? Então uma grande desatenção, e essa desatenção ela está associando com uma deficiência de fogo, tá? Então o que estaria acontecendo? Por quê? Porque a tensão, vou voltar aqui nessa tabelinha de novo, aqui ó, a energia, opa, deixa eu mudar aqui, isso daqui não é isso que eu quero não. Vem cá, setinho. A energia mental, ó, tem uma energia mental, tá, para cada um dos 5 elementos. E a energia mental do elemento fogo, essa daqui, ó, a consciência, a concentração, a atenção,
Tá? Então, o fato dela estar desatenta indicaria pouca energia no elemento fogo. Tá? Por isso que ela ficou nessa dúvida. Afinal das contas, então, ela está com excesso no fogo, tá? Caracterizado então pelas queixas da taquicardia, a sudorese excessiva, o suadouro que ela está tendo, ou ela está tendo uma deficiência de energia por causa dessa desatenção. Tá? Que vocês acham, gente? Vocês acham que é muita energia ou pouca energia no elemento fogo? Tem gente que vai pensar assim, eu acho que é excesso. Por quê? Porque excesso está ganhando de 2-1. Tá? Tem duas queixas para excesso, taquicardia e sudorese, e tem uma queixa só para energia mental, desatenção. Então tem mais, tá 2-1 ali, ó, tá? Taquicardia e suadouro, e 1-1 desatenção. Então ganha no 2-1, ganha o excesso. Tá? Eu poderia pensar desse jeito, tá bom? Mas quem está pensando assim desse jeito, na verdade é o seguinte, a dúvida também da Lilian é que vocês estão pensando aí no conceito de síndromes. Aquele velho negócio de síndromes que eu falo que eu acho que é complicado, né? Quando a gente pensa em síndromes. Deixa eu colocar só mais um quadro aqui para a gente poder estar trabalhando aqui. Peraí. Vou tirar isso daqui. Pronto. Quando a gente pensa em síndromes, né? Então dentro daquelas síndromes, deixa eu escrever aqui, síndromes. Tá? Você tem 8 síndromes. A maior parte dos livros vai falar assim que você tem 8 síndromes. Tá? Não vou listar todas elas aqui não, tá? Mas as 8 síndromes, será que eu vou lembrar todas elas? Tá? É síndrome de excesso, deficiência. Entre as síndromes você tem duas delas, que são as síndromes de excesso. E tem também a excesso e a síndrome de deficiência. Ciência, tá? Tá, vamos colocar as outras, né? Estou colocando só essas duas aqui, mas vocês têm também a síndrome, pode ser Yang. Se pode ser Yang, então. Ela também pode ser uma síndrome Yin. Tem a síndrome de calor. Se tem a síndrome de calor, você tem o oposto dela, então. Síndrome do frio. Deixa eu ver se escrevi certo. Escrevi. E você também tem aqui a síndrome. Ela pode ser superficial. Ou essa síndrome também pode ser uma síndrome contrária, né? Profunda. Síndrome superficial, síndrome profunda aqui. Tá? Dessas síndromes que a gente está vendo aqui, a dúvida aqui da Lilia, tá? É por essa deficiência, tá? Então, tá? Você teria aqui, ó, excesso, deficiência, tá? Problema de quem está com dúvida nessa hora está justamente nisso daqui. É pensar que ou você tem uma síndrome de excesso ou você tem uma síndrome de deficiência. Você não pode ter as duas coisas. Como é que você pode ter uma síndrome de excesso e também ter uma síndrome de deficiência? Tá? Então, uma coisa está com muita coisa, mas também tem pouca coisa. Tá sobrando dinheiro no meu banco, mas também está faltando dinheiro no meu banco. Tá? Não, isso não dá certo. Tá? Ou eu tenho alguma coisa ou não tenho. Meu prato ou está com comida ou ele está vazio. Um dos dois. Tá? Então, a dúvida de vocês é que vocês estão trabalhando nesse conceito, estão pensando dentro dessa ideia de síndromes. E é por isso que eu falo que síndrome às vezes cria essa confusão. Porque ou você teria que ter uma coisa, ou você teria que ter a outra. E não é bem por aí. Tá? Então, tô dando um tempo, na verdade, para quem está na dúvida, que nem a Lilia aqui, tá? Para tentar entender o que está acontecendo aqui. Tá? Vocês têm síndrome ou têm excesso? O que vocês acham? Tá? O que está acontecendo aqui é justamente isso. Você está pensando em definir uma coisa ou outra. Quando, na verdade, eu mesmo sempre falo para vocês, né? Eu não gosto de trabalhar
com esse negócio aqui de síndromes, tá? Não trabalho com eles. Eu trabalho com o quê? Tá? Quem já me conhece sabe que eu trabalho aqui com aquele conceito dos 5 elementos. Tá? Vou trabalhar com essa ideia aqui dos 5 elementos dentro da acupuntura. Eu não vou pensar em termos de síndromes. E aí eu teria então, tá? Então, deixa eu colocar aqui também, vai. Vou escrever melhor. Tá? Então você tem suor. Tô sem a canetinha aqui, tá, gente? Tô na mão no mouse aqui. Suor, tá? No fogo, tá? Mas você também tem aqui, que mais aqui? Taquicardia. Vou colocar só taquicardia. Essas aqui como características de excesso de energia. Por outro lado, ela tem desatenção. Desatenção. E essa aqui com uma característica de deficiência de energia. Tá? Então, afinal das contas, ela tem o quê? Será que ela tem um excesso de energia ou ela tem uma falta de energia? Tá? Quando a gente trabalha com síndrome, você teria que escolher uma dessas opções. Você não pode ter as duas opções acontecendo ao mesmo tempo. Afinal das contas, o conceito de síndrome define isso. Tá? É um conceito de você estabelecer o que está acontecendo num momento só. Mas agora é o seguinte, vamos lá, vamos decifrar isso daqui então. Por que eu gosto de trabalhar com a ideia então dos 5 elementos? Duas características que tem aqui, que foram ditas aqui pela Lilian e que eu não coloquei para vocês, tá? Até um mecanismo meio para distrair vocês. Dá uma pegadinha aqui. A primeira delas é o seguinte, ó. Tá aqui. A taquicardia que ela tem é em algumas horas do dia, ou seja, não é o tempo todo. Parece que a taquicardia vem e de repente desaparece. Tá? Ou seja, não é um excesso de energia, é um excesso que aparece em determinados momentos e depois ele desaparece. Tá? Ou seja, se a gente for pensar naquele 2-1, aqui você teria um 1,5 contra 1. Tá? E 1,5 não vale. Tá? Então, essa é a primeira característica que eu não estava falando para vocês. E tem outra coisa que foi apresentada pela Lilian e que eu excluí também dessas informações, porque ela própria começou a concentrar a ideia nesse negócio de excesso de deficiência. Mas tem um outro dado importante aqui pra gente. Vocês estão encontrando qual é? Tá logo no comecinho do que ela falou pra gente, né? Tá aqui, ó. Ela fala também que tem tontura. Tá? E essa característica de tontura, tá? Tontura. Onde é que eu posso associar essa tontura? Eu posso associar aqui no elemento madeira. Tá? Mais uma vez, porque aqui em madeira, porque tontura tem uma característica de vento. Tá? E tontura, então, é muito vento. É muito vento na cabeça causando uma tontura. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Tá? O que tem que lembrar sempre é que quando eu vejo o conceito dos elementos, eu não estou vendo uma coisa estática. É por isso uma certa confusão. Tá? Em alguns livros os elementos também são chamados de movimentos. Em alguns livros, tá? É mais difícil você encontrar essa referência, mas os 5 elementos também são denominados de 5 fases ou transformações. Mas lembrar para vocês, tá? Quando eu falo elementos, eu estou falando de movimentos também. Se eu estivesse falando de movimento, eu também estaria falando de elementos e transformações, porque é tudo a mesma coisa. Tá? Os 5 elementos são esses que vocês estão vendo. A energia dos 5, que são os 5 elementos. Lembrar, os elementos não são elementos. Né? Madeira não é um toco de madeira. Terra não é aquela que você pega com as mãos para colocar dentro do vaso, não. Esses elementos são formas simbólicas de expressar as energias do nosso corpo, as energias yin yang. Tá? Então, os 5 elementos, ou as 5 manifestações energéticas, manifestadas por madeira, fogo, terra, metal e água, elas se movimentam, a energia se movimenta entre esses elementos, tá? E essa energia sofre transformações, ou seja, a energia de madeira, ela não só se movimenta, ela se transforma na energia do fogo, a energia do fogo se move e se transforma na energia da terra e assim por diante, dentro daquele ciclo de criação e de controle também. Então,
quando eu coloco esses dados, eu não estou vendo eles de uma forma estática. Eu sempre tenho que pensar em termos de movimentação de energia. E se você pensar em termos de movimentação, como é que você estaria vendo a movimentação acontecendo aqui, ó, entre estes elementos que a gente está estudando? Tá? Lembrar, a energia de madeira se move para fogo. Tá? O que você está vendo? Você está vendo a energia de madeira se movimentar para fogo? Eu estou vendo essa energia de madeira se movimentar para fogo. Quando estou vendo essa energia de madeira se movimentar para fogo? Quando surge a taquicardia, quando ela se manifesta na forma de sudorese. Então, quando a energia de madeira sai de madeira e vai para fogo, aí eu vejo taquicardia, por isso que a taquicardia algumas horas por dia, e também vejo ela se manifestar na forma de sudorese. A energia da tontura, o vento de madeira, se transformou no líquido suor do elemento fogo. Tá? Então lembre-se, não é que o vento, você vai pegar vento e vai transformar em suor, não, mas a energia do vento, a energia vento está se transformando na energia líquido suor no elemento fogo, só que é muito vento, tá? Por isso que ele está indo lá para o coração, está gerando taquicardia, por isso que ele está indo para fogo, está saindo na forma de transpiração, tá? Mas lembre-se, tá? Tontura, antes de mais nada, tontura também pode estar acontecendo porque a energia de madeira não está indo para fogo, tá? Daí então surge a desatenção. Então o que está acontecendo é o seguinte, tá? De vez em quando a energia desse vento sai de madeira e vai para fogo, gera essas queixas. Tá? Só que em outros momentos essa mesma energia que está em madeira, ela fica presa em madeira, por isso que está causando tontura. E isso faz com que a energia de madeira não vá para fogo, causando desatenção. Você está vendo uma maré de energia. Às vezes a energia sai de madeira numa torrente, causando aquelas queixas que a gente vê com excesso em fogo. Só que em outros momentos essa energia volta a se prender em madeira, causando então a desatenção. Por isso que aquele fogo tem essa dualidade em termos de manifestações. Na verdade, o que está acontecendo em fogo é que existe sim uma deficiência e também um excesso, dependendo de como é que essa energia que está em madeira está se manifestando no elemento fogo. Tá? Mas isso não quer dizer que ela tem uma síndrome de excesso e também, ao mesmo tempo, uma síndrome de excesso e deficiência do elemento fogo. Não, isso vai depender de como a energia do elemento madeira está se movimentando de madeira para fogo. Por isso que está gerando aquela queixa que parece ser meio dual do que está acontecendo ali no elemento fogo. Tá? Então, lembre-se, mais do que ter uma visão estática do que está acontecendo num único elemento, gerando uma queixa específica, uma coisa que parece que está só naquele elemento, é por isso que a avaliação dentro desses elementos nos permite ter aquela visão do todo, de tudo que está acontecendo no paciente. Ou seja, para tratar esse paciente, eu não tenho que pensar em tratar a energia do elemento fogo. Eu tenho que dar um jeito de controlar essa energia que está em madeira também. Tá? E entender de repente por que essa energia de madeira de vez em quando fica presa em madeira e por que de vez em quando ela dispara em direção ao fogo. Deve ter uma razão para isso estar acontecendo. Qual é essa razão? Por enquanto não sei, não dá para analisar, tenho poucos dados, tá? Mas com os poucos dados que eu tenho, eu já posso observar essa maré energética, tá? Saindo de madeira de vez em quando, causando um excesso de energia em fogo, tá? E de repente se retraindo, causando a deficiência na energia no elemento fogo, deixando de alimentar a energia mental da atenção. Gostaram dessa explicação, gente? Espero que sim. Espero que eu possa ter ajudado você, Lilian, a entender melhor o que está acontecendo aí com o teu paciente. Se gostaram do vídeo, dê likes, assine o canal, ative o sininho, dê uma olhada lá nos cursos online de acupuntura que eu deixo para vocês. Me ajudem a financiar esse canal. Agradeço muito de coração para vocês. Tá bom, gente? Nos vemos em outros vídeos. Tchau, até breve.